como que Deus definiria então, hein, Vitor? O nosso casamento com ele. E Eita, agora o negócio agora puxou, ficou porque pesado, quando né? fala desse relacionamento, o que mais acontece é frustração nesse processo. Mas é doido, porque assim, do nosso lado é frustração, né? Se olhar a humanidade como a noiva, como o outro lado do casamento, pro sentimento que a gente mais leva é a frustração, mas o que ele traz pra gente tá longe disso. Tá né? longe dessa disso, frustração. né? Mas a gente tem que falar pro pessoal também que o sentido dessa aprendizagem nossa aqui é que não é o casamento é Deus, Jesus sendo noivo e o seu povo aqui na terra sendo A noiva. sendo a Isso. noiva. Isso aí é uma... Pode falar metáfora? É. Um simbolismo. Uma analogia? Mais que uma analogia, casou melhor, né? Ó. Mas a gente vai entender de uma forma mais aprofundada. Eu quero deixar um desafio para você aí também. No momento que você está assistindo esse vídeo, coloque aí nos comentários também, deixa uma mensagem para nós aí, você que é casado. Como você definiria aí, em uma só palavra, o seu casamento hoje? Deixa aí pra gente que depois a gente vai olhar nos comentários. E como o nosso guia de estudos já tem de prática aqui, temos um verso bíblico que nós lemos e através desse verso a gente mergulha em todo o ensinamento da semana, de sábado a sábado. E a gente quer ler isso agora. Lê pra gente, Jonatas, por favor, o nosso verso aí da semana, nosso verso áureo. Bora lá então. Então o anjo me disse, escreva bem. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19:9, se você não tem fácil aí, Apocalipse 19:9. Muito bem. E aí, através desse texto, o que vocês trazem aí para mim de entendimento, uma abertura, como a gente consegue mergulhar hoje nessa analogia do casamento, do relacionamento divino com um ser imperfeito, que somos nós. Você quer falar, Diogo? Pode falar primeiro. Pode falar. Não, fica tranquilo. Ó, eu queria muito olhar nisso, porque, sendo muito sincero, eu não sei o propósito principal, assim, vendo, né, ao longo desse tema, a gente consegue caracterizar, mas eu não sei por que Cristo preferiu dar essa analogia inicial, né? Porque enquanto você não é casado, fica um pouquinho difícil de você entender, às vezes, as situações que acontecem, né? E é uma analogia muito, 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 muito boa. Só que eu vejo, depois de analisar todo esse processo, eu vejo o quanto ele associar o relacionamento entre nós, para mim a palavra que fica é entrega, na verdade, né? Casamento é muito sobre entrega, é muito você se entregar para o outro, você está ali nessa relação mútua, né? E eu vejo muito o quanto Cristo a todo momento quer nos entregar. Ele está disposto a se entregar por nós, né? Literalmente, inclusive. E quando diz que bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas, felizes aqueles que fazem parte não só do casamento, de estarmos ali como noiva, mas também de estar celebrando juntos esse casamento, essa cerimônia. E se alegrar por estar juntos nesse momento. Então, para mim, essa parte de entrega é sensacional. É uma coisa que sempre me toca bastante. Sabe o que é legal a gente descrever aqui? O que é uma bodas? O que são bodas? Fala pra mim. Bodas é a comemoração de... Bom, vamos lá, até onde eu entendo. Cara, tipo assim, vou falar aqui, vocês vão dar risada aí, vai. Mas tem bodas de papel, bodas e bodas. São, legal. Que representa o quê? Esses símbolos que você está trazendo aí, eles representam o quê? Ciclos completos, sei lá. Isso, perfeito, Gregory. Perfeito. Começou, né? Já começou, né? Então, Claro. realmente, para você ter um entendimento, bodas, eles são um começo e um fim de um ciclo, né? Então, por isso que tem bodas de prata, são 10 anos, que são 15 anos. Não, 25 anos, perdão. Bodas de prata são 25. Bodas de ouro são 50. Então, pensa, um relacionamento, um casamento que nasceu há 50 anos, completa-se 50 anos. Então, eles vão lá refazer os votos, se refaz os votos na prata e no ouro, né? É uma tradição, a gente está entendendo aqui, também tem marketing envolvido, mas enfim. É só para a gente entender porque o texto ele fala de bodas, né? Ele fala que nós fomos chamados uma bodas. Então, eu primeiro já entendo o seguinte... que eu estou sendo convidado para comemorar um ciclo. Um ciclo que termina. De relacionamento.
Tô fora? Termina tô não, bem. é que se completa, né? Que se completa, legal. Então fomos convidados para essas bodas, né? Mas eu estou sendo convidado, mas eu não sou apenas um convidado. Eu sou um personagem principal dessas bodas. Por quê? Porque eu sou a noiva. Não é coadjuvante, né? Não Você sou, é eu sou o protagonista. protagonista. Exato, o protagonista é Cristo. Sim. E nós temos ali o Cordeiro, né? Que falamos da semana passada. Então, dentro dessa abertura aí, que você ia fazer um comentário pra gente? Traz aí esse comentário que Ele falou. já acabou falando aí, ó. Ele falou, não tem problema não, a Eu gente vai gosto- comentando aí. Eu queria trazer um ponto importante que, assim, quando você tá no casamento, muito se diz de ti, né? Mas é muito falado do conhecer o outro, né? Então, você tá no relacionamento, é muito pra você... tem aquela expressão que você conhece a pessoa depois que você come sal junto. É basicamente isso, né? E é bem isso. Você casa, você namora, tudo mais, noiva, casa. Justamente você vai entendendo mais sobre a pessoa. Mas eu gosto de uma referência que traz aqui no nosso guia, onde ele fala muito sobre nós mesmos. Então, o processo do relacionamento, a gente falou ali da entrega, isso me fascina muito, mas me mostra também o quanto o processo do casamento, ele revela muito sobre você. Você mesmo. A gente se importa muito, e num casamento acontece muitas brigas, muitas discussões por causa disso, né? É sempre olhando o outro. O que o outro deixou de fazer, o que o outro faz, o que o outro tá fazendo, né? E revela muito sobre nós. E eu cheguei a comentar uma vez, assim, na igreja, dentro de um estudo da lição também, inclusive, que, pra mim, o amor de Deus, ele me toca ainda mais quando é referenciado pro casamento. Por quê? Porque no casamento não, perdão, deixa eu fazer esse paralelo, né? Quando a gente fala do amor fraternal, do pai amoroso, tudo mais, é um amor lindo, tá? Não estou diminuindo. Se você pegar parte disso que não estou diminuindo, eu acho muito válido. Mas me toca mais ainda falando sobre o amor de relacionamento, de marido, de mulher. Por quê? Porque o pai, é difícil você pegar um pai ou uma mãe que não ame o filho. É meio que como se fosse uma obrigação. Não é uma obrigação, mas você já... É instinto ali, é direto já, né? Eu tô entendendo o que você tá meio querendo dizer. É como se fosse uma obrigação. Tipo, não tem como ter uma linha. Não tem como ter uma escolha de não amar. A gente sabe que tem, mas é nessa dinâmica que você tá entendendo. Quando a gente fala de casamento, você escolheu ficar com aquela pessoa. Não foi alguém que te obrigou, você não tem um vínculo desde o nascimento, você não gerou, você não fez nada. É uma pessoa totalmente desconhecida num primeiro momento, para você começar a conhecer, a começar junto com ela, entender, e você escolhe ficar junto. Ninguém te obriga. E aí por isso que isso me toca muito mais, porque quando Deus traz essa analogia do casamento pra gente, ele escolhe ficar com a gente. Ele quer que a gente escolha ficar com ele. E não é escolher igual a gente vê ali no momento do matrimônio, né? Sim, aceita ou não aceita. E é todos os dias, é uma escolha contínua. Você que é casado, aqui, Gregory tá aqui comigo, o John, calhou que todo mundo é casado aqui, mas você continuamente escolhe ficar com a sua esposa. E você mantém. Você escolhe continuamente.